Cuidado com os profetas de plantão e os futurólogos que acham que o ser humano e a humanidade vão acabar diante da inteligência artificial. Vão ser dominados, todos nós, pelos robôs, pelos computadores. Esse é o assunto desta nossa conversa. Inteligência artificial. Na década de 1960, lá do século XX, quando o desenvolvimento dos computadores estava realmente crescendo, começou-se então uma futurologia dizendo que os computadores e os robôs iriam dominar a humanidade. Ficou famosíssimo o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que o astronauta teve que lutar contra o computador lá na nave espacial. Também são famosos os filmes da série O Exterminador do Futuro. Deixemos de lado a violência desses filmes apenas para focar no principal da história: salvar o futuro da humanidade, porque num determinado tempo houve o domínio do computador e da inteligência artificial e que submeteu os seres humanos, aliás, tentou dizimar os seres humanos. Toda essa futurologia, o Espiritismo rebate. Por quê? Porque nós somos os seres criados por Deus, que estamos nos desenvolvendo, e somos os seres pensantes que agem e sentem, e destinados à perfeição. E a inteligência artificial, o mundo digital, o mundo online, a internet, os aplicativos, as redes sociais, etc. Tudo isso é desenvolvimento nosso, de nós, seres humanos. Nós desenvolvemos todas essas coisas para nos auxiliar na vida diária. Então, a inteligência artificial não é um monstro de 7 cabeças. A inteligência artificial veio para nos auxiliar. Nos auxiliar. Não para nos substituir. Porque precisamos continuar a pensar. E a inteligência artificial, por melhor que ela seja desenvolvida, ela nunca terá sentimento. E somente nós, seres humanos, é que conseguimos apreender, compreender, interpretar, sonhar. A inteligência artificial jamais fará isso. E ela não tem como nos controlar, porque somos nós que a controlamos. Somos nós que a desenvolvemos. Quanto aos computadores, basta desligá-los. Desliguemos-los da tomada. Eles não terão mais energia, não podem funcionar. A mesma coisa com a robótica. Agora, tudo isso nos auxilia para que possamos nos dedicar a uma vida um pouco mais intelectual, uma vida pouco menos bruta, menos material. Mas o ser humano é insubstituível em todas as áreas. Por mais que tudo esteja informatizado, robotizado, automatizado, é o ser humano que controla isso. É o ser humano que revisa, que modifica, que transforma. Então a inteligência artificial, ela aí está, e não temos como fugir dela, para nos auxiliar. E aí entramos numa questão muito importante, que é a questão ética, ou seja, do uso que fazemos da inteligência artificial. Infelizmente, nós temos assistido mau uso da inteligência artificial, um uso para prejudicar o próximo, para dar golpes financeiros,
Mas a inteligência artificial não é culpada por isso, ela é apenas um instrumento desenvolvido pelo ser humano. Por isso, então, precisamos adentrar a questão da educação moral. Essa é a advertência que o Espiritismo nos faz. A internet não é má. As redes sociais não são más. A inteligência artificial não é má. Maus somos nós, os seres humanos, que continuamos a cultivar o egoísmo e o orgulho e a não praticar o bem. E o mal é justamente a ausência do bem. Não é para fugir da internet, não é para não ter perfis nas redes sociais. Nada disso. É para usar, mas usar para o bem. A inteligência artificial, a IA, é a mesma coisa. Utilizá-la para o bem. Ela pode nos auxiliar muito em pesquisas, em correções de textos e assim por diante, porque a inteligência artificial tem um uso muito grande e deverá ser desenvolvida cada vez mais. Mas temos que discutir a questão moral, a questão ética de como a estamos utilizando. Então, à luz do Espiritismo, nada temos contra o desenvolvimento científico e tecnológico, mas alertamos da necessidade de realizarmos o desenvolvimento moral, para que essas ferramentas possam ser utilizadas para criarmos o bem para todos. Esse é o nosso problema. Por isso que o Espiritismo defende a aplicação e desenvolvimento da educação moral, ou da chamada educação do espírito. E não podemos mais fugir disso. Quando nos aplicados na educação moral, na formação do caráter para o bem, nós começaremos a mudar a humanidade, melhorando-a, acabando com as discriminações, com os preconceitos, com o fanatismo, com as ideias radicais, com as guerras e assim por diante. E a inteligência artificial será a nossa aliada, porque voltada também para o bem, na medida em que nós mesmos nos voltamos para a bondade, a solidariedade, a fraternidade, a cooperação. Porque somos todos irmãos, somos filhos de Deus. E todos nós, um dia, cada um no seu tempo, chegaremos ao estado de espírito puro, à perfeição que podemos alcançar, tanto a nível intelectual quanto a nível moral. Que o uso da inteligência artificial seja um uso baseado no amai-vos uns aos outros. E ela então irá nos auxiliar para sempre promovermos tão somente o bem para todos.